Então, louvo a Deus por essa saúde, que Deus continue te abençoando e te prosperando, né? A família abençoada, todos os netos, filhos, né? Servem ao Senhor. Isso é muito bom, né? Meus amados irmãos, sem demora, porque o tempo já se foi, eu quero deixar apenas uma meditação para os irmãos, em Isaías 43. Vamos ler o versículo 1 e 2. É um versículo que normalmente o pessoal sempre lê em alguma comemoração, em aniversário, em alguma despedida. Isaías 43, versículo 1 e o versículo 2. Tem algumas lições muito importantes para a gente e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, os irmãos que abriram me acompanham, tá bom? Os irmãos vão me ajudar aí nessa leitura. Porém, agora assim diz, ó, Senhor. Assim diz, ó, Senhor. Que te criou, ó, Jacó. E aquele que te formou, ó, Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios, ele não te submergerão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama arderá em ti. E a igreja diz, Amém. Glória a Deus. Bom, meus amados irmãos, esta passagem que nós lemos aqui, Isaías 43, como eu já disse, uma passagem muito conhecida, todo mundo conhece, até mesmo de cor. Não era necessário nem a gente abrir a Bíblia, né? Os irmãos com certeza iriam falar essa mensagem de cor. Mas aqui, Deus me faz ver algumas cenas importantes aqui. Quem escreveu essa passagem foi o profeta Isaías. Bem conhecemos que o livro de Isaías é um livro totalmente messiânico, né? O mais conhecido, Isaías 53, né? Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, todos nós conhecemos. O livro de Isaías, ele é um livro messiânico, totalmente messiânico, né? São várias passagens messiânicas. Nessa passagem específica que ele diz, é uma promessa que ele faz para o povo de Israel. É uma mensagem, uma promessa que ele faz especificamente para o povo de Israel. Mas nós sabemos, segundo Efésios capítulo 2, né, segundo Romanos capítulo 8, que nós somos família também juntamente com esse povo, né, os escolhidos de Deus. Nós estamos agora incluídos na família de Deus, então nós fazemos parte de toda essa herança. Então essa promessa não é unicamente para a nação de Israel, mas é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Aqueles que passarem pelo fogo, né, Deus estará com ele. Essa promessa é para todos nós, né? E essa promessa também é para a nossa irmã Valmira, né, que nessa noite nós estamos aqui reunidos, né, para comemorar o aniversário dela. Então essa promessa também é para ela. Mas primeiramente nós podemos observar, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, eu sei que os irmãos fechou, mas abra novamente aí. Não é de ensino não, mas vamos analisar só um pouquinho aqui, né, porque essas mensagens aqui é muito importante, porque às vezes a gente lê, passa batido, a gente não enxerga os detalhes e a gente acaba passando batido. E aí tem alguns detalhes importantes que a gente precisa analisar. Por exemplo, a Bíblia diz aqui no versículo 1, porém, agora assim diz, ó Senhor. Assim diz o Senhor. Nós podemos dividir essa frase aqui, essa palavra, assim diz o Senhor, em duas partes. Assim diz, nós podemos saber, né, e ter uma certeza de que existe uma mensagem a ser transmitida. Quando dizemos, ó Senhor, sabemos de quem está transmitindo essa mensagem é o próprio Deus, não é qualquer outra pessoa. Então, quando diz, ó Senhor, significa que aquele que está transmitindo a mensagem tem autoridade suficiente para dizer. Em nenhum profeta, nenhum rei no Antigo Testamento tinha autoridade de dizer, assim diz as minhas palavras. Assim eu estou dizendo. Ninguém tinha autoridade para dizer assim. Mas todos os profetas que vinham mandado de Deus, eles diziam, assim diz o Senhor. Porque eles tinham legalidade, eles tinham autoridade para dizer a respeito de um nome. Sobre o nome, que é Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz é a mensagem. O Senhor significa que aquele que tem autoridade está dizendo. A mensagem está sendo transmitida. No Novo Testamento não existe essa frase, assim diz o Senhor. Mas existe uma frase mais impactante, porque o próprio Jesus, ele diz, eis que eu vos digo. Eis que eu vos digo. No Antigo Testamento, os profetas diziam, assim diz o Senhor. Eles estavam dizendo, existe alguém que está acima de mim, que tem autoridade, é ele que está dizendo, não sou eu, o profeta, que estou dizendo.
É Deus quem está dizendo, assim diz o Senhor. Mas o Novo Testamento é diferente. Não é assim diz o Senhor, é assim, eu vos digo, o próprio Jesus dizendo. Então significa que aquele que tinha autoridade no Antigo Testamento, agora possui autoridade no Novo Testamento, que é o próprio Jesus Cristo. E ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem toda a autoridade para dizer, eis que vos digo. No Antigo Testamento era assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento, com Jesus, que tinha toda a autoridade, ele diz, eis que vos digo. Então tinha autoridade para dizer tudo que ele queria dizer. Mas logo mais nós podemos ver que o profeta Isaías ele escreve, mas assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu quero que os irmãos repitam comigo essas duas palavras. Criou, formou. Formou. Mais alto. Criou, Criou. e formou. Formou. Quero que os irmãos também repitam novamente comigo o nome Jacó, Jacó. e Israel. Israel. Jacó, Jacó. e Israel. Israel. Agora só para mim, para deixar um pouquinho os irmãos aí irritados. Repita comigo assim. Criou Jacó, Criou Jacó. formou Israel. Formou Israel. Só mais um pouquinho, não me bate não. Criou Jacó, Criou Jacó. formou Israel. Formou Israel. Você vai chegar na sua casa e você vai lembrar disso aqui. Porque às vezes a gente lê e passa batido. Criou Jacó, formou Israel. Se nós lermos Gênesis capítulo 32, nós vamos perceber que ali existe uma batalha. Existe uma luta entre o homem e Deus. Ali não está explícito que era o próprio Deus, em Gênesis 32. Quando Jacó ele está caminhando e atravessando o vale de Jaboque, ali ele encontra um homem. A Bíblia diz que era um homem e ele começa a lutar com aquele homem durante toda a noite. Ali ele percebe que não era simplesmente um homem, mas era um anjo. E nós percebemos hoje que aquele anjo é o próprio Jesus, lutando com Jacó. A Bíblia diz que foi durante toda a noite, Jacó não deixava aquele homem ir embora. E aquele homem, aquele anjo, que era o próprio Jesus, ele percebendo que Jacó não ia deixar ele de maneira nenhuma, vai e toca na juntura da sua coxa, ele fica ali manco, e ali é o momento dele ir embora. Jacó fala assim, eu não vou deixar você ir embora antes que você me abençoar. Aí o anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele sabia exatamente com quem ele estava falando. Mas mesmo assim ele pergunta qual é o seu nome, porque o nome quer dizer identidade. É a identidade. Quem é você? Ele fala, meu nome é Jacó. Quando ele fala Jacó, ele volta mais de 20 anos atrás, quando seu pai pergunta qual é o seu nome, e ele diz, meu nome é Esaú. Ele mentiu. Quando ele fala, meu nome é Jacó, ele está dizendo a minha identidade. É enganador. Eu sou enganador. Ele volta 20 anos atrás e ele percebe que ele mentiu, e Deus está querendo fazer ele lembrar da sua mentira. E ele está dizendo, seu nome é Jacó, mas não vai ser mais Jacó. Mas seu nome agora vai ser Israel, porque você lutaste com Deus e prevaleceste. Jacó pergunta qual é o seu nome. E ele fala assim, por que você pergunta meu nome? Eu não vou dizer qual é o meu nome. Nós sabemos exatamente quando alguém pergunta o nome de um anjo, o anjo não quer dizer o nome, nós sabemos qual é o nome dele. Por exemplo, lá em Juízes, capítulo 14, se não me engano, a Bíblia diz que uma mulher perguntou o nome dele. Aquele casal perguntou o nome daquele anjo. Falou assim, me diga qual é o seu nome para que a gente possa fazer alguma coisa, homenagem a você. E aquele anjo disse, por que perguntas o meu nome se é maravilhoso? Desta mesma forma, em Gênesis 32, ele não revela o seu nome para Jacó. Então nós sabemos que era o próprio Jesus. Mas observe só, que ali existe uma transição para Jacó, de Jacó para Israel. De Jacó para Israel. O profeta Isaías, a mandado de Deus, ele faz questão de dizer esses dois nomes. Fala comigo, Jacó, Jacó. Israel. Israel. Ele faz questão de escrever esse nome, Jacó e Israel. Mas antes desses nomes, existe uma palavra que eu pedi para os irmãos repetirem. Os irmãos lembram qual é a palavra? O Senhor. Oi? O Senhor. Qual é a palavra antes de Jacó e antes de Israel? Criou e formou. Criou e formou. Muito bem. Criou e formou. Olha só que coisa interessante aqui. Olha só que coisa interessante. A gente poderia ficar a noite inteira somente nesse versículo aqui. Mas eu prometo para os irmãos que eu vou embora, tá bom? Vou correr aqui para a gente aprender aqui. Mas observe só. Criou Jacó e formou quem? Israel. Criou Jacó, Jacó suplantador, e formou Israel. Esses dois nomes, existe a transição. Jacó e Israel foi a transição. Jacó antigo, Israel novo. Criou, nós sabemos que criar, dentro da Bíblia, é algo que não vem de uma matéria-prima. Por exemplo, essa palavra criar, vem do nome bará. Bará no hebraico significa criar algo que não existe. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 diz, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Não existia uma matéria-prima para ser criada. Mas Deus ele criou do zero, com a sua palavra, e falou, haja luz, haja sol, haja
Tudo. Desta forma, Jesus criou, Deus ele criou tudo do zero. Tudo do zero. Então, uma criação é diferente de uma formação. É diferente de uma formação, e nós podemos analisar e perceber por qual motivo Deus, ele através da boca de Isaías, ele está dizendo porque ele criou Jacó e formou Israel. Criar é algo que não existe. Jacó ele foi criado, mas Israel ele foi formado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que quando Deus ele se reúne com a Trindade, ele desce à terra falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que Deus ele formou o homem. Se os irmãos forem lá, os irmãos não vão achar a palavra criar, barar. Ali não foi criado, o homem não foi criado. O homem foi formado de uma matéria que já existia, de um barro que já existia. Deus formou o homem do pó da terra. Colocou o homem de pé, soprou nele no fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então formou. Quando se fala em formar, significa que algo já existe, e aquela palavra formar é algo que faz modelar, dá sentido de modelar, dá sentido de fazer aquela coisa se tornar uma coisa visível, uma coisa modelada. Então quando Deus diz que ele criou Jacó e que ele formou Israel, ele está dizendo, Jacó foi criado, já existe. Agora Israel, para ser Israel, ele precisa ser formado, ele precisa ser modelado. A nossa vida é a mesma coisa, nós existimos pela criação, mas toda a nossa vida é pela formação. Deus ele está nos modelando como vaso todos os dias. Ou você acha que a aprovação que você passa é por acaso? Ou você acha que todas as lutas que você passa é por acaso? Não é por acaso, é Deus te formando, Deus te modelando, Deus fazendo você ser do jeito que Ele quer. Às vezes a gente reluta e fala assim, Deus, eu quero ser assim, Deus, eu quero esse caminho, mas Deus, ele vai te amassando, ele vai te moldando, porque você é a forma que Deus, ele quer, Deus, ele está querendo você da mesma forma que ele quer, da forma que ele quer. Então, criar é diferente de formar. Deus, ele forma. Deus criou Jacó e agora ele está formando da maneira que ele quer. A Bíblia mesmo diz que Israel, ele fugia do caminho, mas Deus, ele trazia de volta. Mandava provação, mandava peste, mandava fome, e eles estavam sendo moldados da maneira que Deus quer. Nossa vida também é semelhante. Jeremias 18 fala que nós somos um vaso. Somos um vaso, se quebrar, Deus ele faz de novo com suas próprias mãos. Deus ele faz a gente da forma que ele quer. Mas irmãos, preste atenção. Olha só, assim diz o Senhor. É Deus quem está dizendo, ele tem autoridade para dizer. Que te criou. Criação, existia algo que não existe. Né? Existia algo que não existe. Aquele que te formou, ó Israel, Deus está dizendo, eu estou te modelando, eu estou te formando para você ser uma nação perfeita, ser uma nação, né, que vai morar nas mansões celestiais. Não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu não vou comentar aqui não, vou pular essa parte aqui, porque todos nós sabemos. Toda a Bíblia está repleta de palavras dizendo não temas. Nós podemos estar em dificuldades, mas Deus está dizendo não temas. Aleluia. Tenha coragem. Não, você está fugindo dos midianitas, mas não tenha medo. Tenha coragem. Não temas. Para Josué da mesma forma, não temas. Medita no livro dessa lei. Não temas. Para Pedro também. Pedro, não temas. Para Paulo da mesma forma. Paulo nas cidades, na terceira viagem, ele temia de ir para Jerusalém, mas Jesus aparece para ele e diz, não temas, mas continue pregando, que eu quero que você não seja testemunha somente em Jerusalém, mas também em Roma. Paulo, não temas. Deus a todo momento está dizendo para você, não temas. Mas ele também diz mais, eis que chamo você pelo teu nome, tu és meu. O nome, como eu já disse, é a identidade. Deus, ele conhece cada um de vocês pelo nome. Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Deus conhece o nome Valmira, a identidade. Deus conhece o legado que a irmã deixou e está deixando, né, para as próximas gerações. Deus conhece cada um de vocês. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que lá nos céus a gente vai ter um nome diferente. Verdade. Todos nós vamos ter um nome diferente, só Deus conhece o nosso nome. Nós não sabemos hoje, mas lá nos céus vai ter um nome diferente. Mas olha só, quando tu passares, versículo 2. Os irmãos já fechou a Bíblia? Versículo 2. Olha só, essa palavra é para a irmã também, Valmira. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares através do fogo, ele não será queimado, nem a chama
acenderá em ti. Eu quero que os irmãos prestem atenção numa palavra aqui. Quando tu passares. Isso aqui nos dá um sentido de tempo. Não dá sentido de incerteza. Dá sentido que vai acontecer. Mas não está dizendo quando. Está dizendo quando você passar pelo fogo. Quando você passar pela água. Olha só. Não está dizendo se você passar pelo fogo, se você passar pelas águas. Não está dizendo. Mas está dizendo quando. Deus, nesse Antigo Testamento aqui, 700 anos antes de Cristo, já está dizendo para você. Você vai passar por provações. Vai passar por lutas. Vai passar por tempestades. Vai passar por provações de fogo. Mas ele diz, não temas. Eu estarei contigo. O fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar, a dificuldade não vai te abater, nada vai conseguir abater a sua fé, porque eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando nós lemos esta passagem, nós voltamos à memória e percebemos, lá em Daniel capítulo 3, versículo 10, existiam 3 jovens que entraram na fornalha. A única história na Bíblia que nós podemos ver que o fogo não teve efeito na pele do ser humano. Porque o próprio Jesus estava lá cumprindo essa promessa. Se cumpriu literalmente, imagina as suas dificuldades que ardem como fogo hoje. Se cumpriu literalmente na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela chama literalmente, imagina hoje com as provações que vêm, que dói na pele, que dói na alma, que faz você chorar angustiado. Mas Deus, ele está dizendo para você, essa chama não vai ter efeito nenhum na sua vida. Esse fogo não vai ter efeito nenhum na sua vida, Valmira. Não vai ter efeito nenhum porque o nosso Deus estará conosco. Ele não fala que vai nos livrar do fogo, mas ele fala que vai estar conosco dentro do fogo. E mesmo que doa, mas não vai ter efeito em nossa pele. Mesmo que doa, não vai ter efeito em nossa alma, nós vamos estar de pé. E Deus vai estar do nosso lado. Quando passares pelas águas, nós também lembramos em Mateus capítulo 14, versículo 22. Lá nesta ocasião, Pedro estava no barco, Jesus vem andando sobre as águas, observa aquele homem, aqueles discípulos que estavam no barco, observa aquele homem vindo em direção a ele naquele barco. Eles começam a ficar com medo, imagina 12 homens, tremendo as pernas e com medo. Eles começam a encolher e com medo daquele fantasma, que para eles era um fantasma, e vindo em direção a eles. Aí a Bíblia diz que eles começam a gritar desesperados e Jesus fala assim, não temas, sou eu. Aí Pedro, duvidando, que era o único que tinha coragem naquele povo, a Bíblia diz que Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que vá até o Senhor, que desça do barco e vá até o Senhor. Olha só que coragem daquele homem. Ele não tinha fé, mas tinha coragem. A Bíblia diz que ele pula do barco e no decorrer da sua caminhada ele é bem sucedido. Ele continua andando. Ele vai andando em direção a Jesus. Mas de repente as águas começam a bramir. O barulho das ondas começa a vir sobre os seus ouvidos e ele começa a afundar. Olha só, quando passares pelas águas, ele estava passando pelas águas. Jesus, ele fez cumprir-se essa promessa na vida de Pedro. Pedro, quando você passar pelas águas, eu vou te segurar na mão. E essa promessa eu trago para você. Eu trago a sua memória porque você já pegou isso aqui. Quando você passar pelas dificuldades, pelas águas, vai vir Jesus Cristo pegar na sua mão e levantar homem de pequena fé. Porque você está duvidando do meu livramento. Deus está dizendo para você nessa noite, não temas, porque Deus, ele está em todas as situações da sua vida. Não tenha medo, porque o fogo não vai te queimar, nem as águas vão te afundar. Porque Deus, o Todo-Poderoso, vai estar com você todos os dias da sua vida. Quem acredita nessa promessa aí? Levanta a mão e glorifica ao Senhor. Isso aqui é fiel, isso aqui é verdade, porque a palavra de Deus, a promessa para Israel é para nós também. Assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei você pelo teu nome. Quando passares pelas águas, ela não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, o fogo também não vai ter efeito nenhum em você, porque eu estarei contigo. Amém? Deus abençoe os irmãos, receba essa palavra no seu coração. E Deus abençoe cada um de vocês. Amém?